Olá, pessoal. Meu nome é Luana Saldanha. Eu sou aluna de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal Fluminense. Faço parte da pesquisa do ensino de gráfica digital junto com o professor Márcio. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o que a gente vem produzindo dentro do laboratório. E a gente está nessa parte de produção, de fabricação digital. E hoje nós vamos falar um pouco sobre as impressoras em 3D, ok? Aqui eu tenho um volume, que é a Igreja da Luz, do arquiteto Adão Ondon. Se eu pronunciei errado, me perdoe. Mas aqui já tá ela já tá em escala. Então a gente trabalha ela em milímetros, ok? Então a gente tem aqui, olha, vocês podem conferir. Então tudo que vocês forem jogar para impressora, né, imprimir, vocês têm que verificar as unidades corretas, a escala também, tá bom? Porque às vezes fica muito pequeno o seu volume, ele não vai imprimir muito bom, muito legal na impressora 3D, porque esses detalhes vão acabar se perdendo, ok? Então, aqui eu aprendi com o professor da gente fazer esse volume aqui, onde ele tá do tamanho da nossa impressora, que é a K1 da Creality. Então, ela tem 30 por 30 de profundidade e de altura. Então, eu consigo ver que o meu volume tá dentro da impressora. Então, essa escala aqui funciona, ok? E é isso. Aqui, esse volume, vocês têm que trabalhar, não deixar a linha solta, deixar ele bem sólido mesmo, ok? Para que isso não tenha nenhum tipo de erro ao imprimir. Então, você tem que trabalhar ele bem corretamente, tá bom? Se tiver alguma linha solta, você apaga, alguma coisa desnecessária, tá? E aqui, a gente tá imprimindo ela assim, aberta, porque a gente quer visualizar por dentro, ok? Mas depois a gente vai fazer a tampa dela, para que a gente possa trabalhar isso dentro de sala de aula, para que a gente possa abrir e fechar. Você pode também fazer ela para montar, ok? Então, assim, você divide as partes, você pode fazer modelagem. Na modelagem, você pode fazer uns detalhes de encaixe, ok? Para que essas peças se encaixem uma dentro da outra. Então, são coisas que você pode fazer aqui dentro da modelagem. Eu tô usando o programa SketchUp, tá? E, enfim, e aí você trabalha um pouco melhor a sua arquitetura, né? Da forma como você quer expressar isso, trabalhar isso dentro de sala de aula ou fazer seu estudo da melhor forma possível, ok? Então, eu tenho aqui já escalonado, tudo certinho. Então, eu vou selecionar porque eu não quero imprimir essa caixa aqui, ok? Então, eu vou deixar selecionado o que eu quero imprimir. Agora, se tivesse outras peças aqui, não teria problema. Você pode imprimir várias peças, mas a gente já fez alguns testes dentro do laboratório e a gente verificou que é melhor você imprimir, às vezes, separado, que é mais rápido, tá? Porque o bico, ele vai imprimir, ele vai andando. Então, se você tiver outros objetos aqui ao lado, ele vai perder um tempo imprimindo todos, ok? Porque no programa, no software, o fatiador que a gente usa, da Creality, vocês vão entender isso um pouco melhor. Porque ele vai, por exemplo, de baixo para cima. Então, se tiver outras peças aqui, ele vai imprimir elas também. Então, ele vai perder um tempo dessa locomoção e isso vai fazer com que você perca muito tempo na impressão, ok? Então, a gente já fez alguns testes e verificou que seria melhor assim, ok? Então, eu vou selecionar aqui porque eu quero que ela imprima somente a minha seleção. Então, eu vou aqui em Arquivo, Exportar modelo 3D. E aqui em Opções, eu vou exportar somente a seleção atual. E as unidades é em milímetros mesmo. E o arquivo é em STL, ok? Esse formato aqui, ó. E você vai colocar agora exportar. É porque eu já tenho ele lá salvo, né? Que eu coloquei na minha área de trabalho, eu vou substituir ele, ok?
Então, isso aqui basicamente que você vai fazer dentro do SketchUp, ou se você está utilizando o Revit, por exemplo, é o que você vai fazer, tá bom? Eu vou minimizar aqui minha tela. E aqui eu tenho o meu arquivo STL, onde eu vou abrir, ok? Ele. Pessoal, eu abri aqui, porque ele demora um pouquinho, ok? Então, eu tenho aqui o meu arquivo, que eu importei. E aqui, primeiramente, o que a gente vai fazer? A gente tem aqui a impressora. E aqui, lá no laboratório, a gente tem 2 tipos de impressora. Então, você tem que verificar em qual impressora você vai estar imprimindo ela. A gente está imprimindo na Creality K1 Max, ok? Então, ele já me dá aqui o tamanho da bandeja que eu tenho lá. Tá bom? Aqui, olha, eu vou... Tá vendo? Aqui você tem como modificar aqui, olha, você consegue olhar de frente, tá bom? Calma aí, ó. Aqui você pode também, ó, rotacionar apertando o Shift, ok? Deixar assim. E aqui você consegue ver como que a impressora, ela vai imprimindo. Então, por exemplo, se você tivesse outras coisas dentro dessa base, ela iria imprimir também, ao mesmo tempo. Então, aqui a gente consegue ver, olha, né, como que ela vai fazer aqui. Ok. Aqui tem os presets, né, do sistema. Então, quanto menor, ele é mais demorado. E ele também trabalha a questão do acabamento do material, tá? Mas quanto menor, mais tempo vai levar, tá bom? E aí aqui a gente deixa no 0.20 mesmo, que tem uma qualidade boa, que a gente já vem trabalhando dentro da universidade, tá bom? Que é aqui, ó, tá vendo? É a altura da camada. Então, quanto menor essa altura da camada, ela tem o melhor acabamento, mas também demora mais, ok? Aqui a gente tem, olha, outras funções. Aqui vocês percebem que ele tem uma base, ok? E aqui é o preenchimento aqui dentro que você pode escolher. As paredes também. Qual é o tipo de preenchimento que vai ter aqui dentro? Então, precisa pensar na questão de quantidade de material que a gente vai gastar e tempo que vai levar. Então, aqui não tem uma necessidade dele ser tão rígido, mas também não pode ser tão... como é que fala? Um acabamento tão ruim, porque isso aqui é uma parede. Então, isso aqui a gente vai perceber que ele é um pouquinho mais fino. Então, dependendo do que a gente for colocar aqui, isso aqui pode ficar muito frágil. Então, a gente costuma colocar aqui, olha, um preenchimento padrão. E aqui tem vários, você pode escolher dependendo do que você queira, ok? O professor Carlos fala muito bem desse aqui, que é o Honeycomb, que ele é bem resistente e utiliza menos material. Mas a gente usou também esse aqui de grade, tá bom? E aqui você tem a densidade também do preenchimento. Então, isso tudo depende do que você quer para esse material. Às vezes é uma peça e essa peça precisa ser muito rígida. Então, você aumenta essa densidade e você procura aqui o preenchimento mais adequado, tá bom? Para sua impressão. Aí, aqui a gente também tem os suportes, né? Às vezes, esse aqui não tem tanto problema. Mas, às vezes, você vai ter uma peça, por exemplo, que ela vai estar flutuando. Então, você tem que ativar esse suporte aqui para que a sua peça não tombe na hora da impressão, aconteça algum erro, tá bom? Então, você ativa esse suporte aqui. E aí, aqui dentro do suporte, você tem uma árvore normal, árvore manual. E aí, você seleciona o que você achar melhor dentro da sua impressão. A gente geralmente usa muito a árvore, tá bom? Aqui também tem um ângulo limite, a gente trabalha com esse ângulo 30.
mas você pode estar editando essa parte aqui também, tá? E aqui você coloca para visualizar, para ver como que tá, né, tá ficando essa impressão. Então, pessoal, a gente abriu quando eu coloquei para pré-visualizar, ele já me mostra os suportes, ok? E aqui também abre essa tela aqui, essa janelinha aqui. E aqui você consegue ver quanto tempo tá levando, quanto você tá usando de filamento. A gente tá usando PLA, mas aí você verifica qual sua impressora aceita de tipos de materiais para impressão, tá bom? E a gente usa o PLA, que ele é bem fácil de achar e fácil de trabalhar dentro do nosso laboratório, ok? E tem um preço também muito bom. E aqui você verifica, tá bom? Quanto tempo que vai levar cada coisa, e aí você pode fazer suas alterações. Por exemplo, demorou muito isso aqui, então você, não preciso de todo esse suporte, enfim. Então são coisas que você pode ir alterando justamente para verificar, tá bom? Esse tempo e o gasto de filamento, tá bom? Aqui você percebe, ó, quanto de filamento que você está utilizando, ó, quantos metros, quanto tempo que tá levando, tá vendo? Isso aqui ficou muito grande, então assim, você pode alterar isso aqui tudo, tá bom? Eu lembro que quando a gente fez em sala, a gente levou por volta de uns 50 minutos para imprimir ela toda, ok? Então, aqui a gente pode fazer esse tipo de alterações. Bom, é isso. Esse suporte aqui a gente destaca, tá bom? Depois. Então, a gente faz esse destaque aqui. E agora, depois de verificar isso tudo, né? Aí, aqui a gente coloca aqui, ó, vai em arquivo, exportar G-Code. E aqui a gente vai salvar aqui esse projeto, que a gente vai salvar no USB, numa pendrive, ou você já pode jogar diretamente pelo seu Wi-Fi da impressora, tá bom? E é isso. E depois eu vou mostrar pra vocês como vai ficar toda essa impressão. Olá, pessoal. Então agora eu estou aqui com a minha KU Max, depois de ter colocado filamento, correto? Essa é a KU Max. E aqui eu já coloquei o nosso pendrive. E aqui eu tenho o nosso painel. Então, pessoal, agora o próximo passo eu vou fazer uma extrusão para que esse filamento que tá ali, ele entre diretamente no bico e já esteja aquecido. A gente faz essa extrusão aqui, olha. Ele vai aquecer esse bico e vai sair um pouquinho desse filamento. Aqui, como vocês podem ver, ele tá derretendo esse filamento, então ele aqueceu esse bico para que esteja pronto para a gente começar a imprimir. E quando eu quiser tirar esse filamento, eu faço uma retração, tá bom? Como vocês podem ver aqui. Então eu faço uma retração quando eu terminar para trocar o filamento, trocar uma cor, trabalhar outro objeto, enfim. Eu faço essa retração. Agora com tudo pronto, a máquina já aquecida, o bico já aquecido, o pendrive ali, eu vou na pastinha e seleciono o objeto que eu vou imprimir, ok? Aqui eu já vejo 1h02 e coloco com a calibragem também, você tem que selecionar a calibragem e você coloca para imprimir, ok? E aí ela vai fazer uma calibragem da mesa e vai começar a imprimir. Depois da impressora ela fazer a calibragem da mesa, que ela vai fazendo os pontinhos, ela vai calibrando essa mesa, ela vai começar a imprimir. E esse aqui foi o resultado. Ok, pessoal? Isso aqui levou 1 hora pra gente imprimir, tá? Vou abrir aqui por dentro para que vocês possam verificar. Ok? E ficou assim.
impresso.